você quer aprender a reparar placas de smartphones, em especial dos modelos Android, você precisa aprender a localizar e setorizar os componentes e os blocos de uma placa lógica. Nessa aula eu vou te mostrar de forma simples e prática como fazer isso. Então, bora lá! Se você é novo por aqui, então deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ricardo Estevam, sou especialista em reparos de placas de smartphones, Androids e iPhones e ajudo técnicos, amigos de bancada espalhados por todo o Brasil a reparar placas de forma muito simples, prática e muito didática. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então já aproveita para se inscrever no canal e se curtir já deixa o like e também ativa as notificações, porque assim você vai ser notificado sempre que postarmos vídeos novos por aqui, beleza? E também já te convido a participar do nosso grupo de crescimento lá no WhatsApp. Lá eu compartilho diariamente a minha rotina aqui na bancada e também compartilho conteúdos que irão te ajudar no teu dia a dia e facilitar não só o teu dia a dia na bancada, mas também o nosso aqui, fechou? Então vou deixar aqui o link logo mais na descrição, você clica e já cai diretamente lá no grupo, beleza? Então sem mais delongas, bora para a aula, bora! Então vamos lá, primeiro ponto, primeiro passo é entendermos aí as principais diferenças entre parte up e parte down, ou até mesmo identificar aí qual que é a parte up, qual que é a parte down de uma placa lógica, no caso, parte de cima e parte de baixo. Aqui utilizando a borda esquemáticos, temos aqui um Redmi Note 9S, tá? Se você observar, nós temos aqui, ó, o layout, né? Nada mais é do que o desenho da placa. Então eu tenho aqui, ó, o layout de uma parte e da outra parte, ou seja, da parte de cima e da parte de baixo. Por que eu preciso entender, primeiramente, qual que é a diferença? Porque quando eu abrir o esquema elétrico, eu vou encontrar up e vou encontrar down, ou seja, cima e baixo, parte de cima e parte de baixo. Só que nessa aula eu vou ensinar como vocês vão identificar isso sem precisar de nomenclatura, tá? Por exemplo, aqui, ó, simplesmente quando eu tenho uma parte up, que é a parte de cima, sempre vai ser a parte que eu tenho os conectores FPC, tá? Conector de bateria, conector do dock de carga, conector da tela e assim por diante. Então, essa é a parte de cima da placa, é a parte up. Porque quando você for buscar componentes, pesquisar componentes, ele vai localizar em um determinado setor da placa, seja ele up ou seja o setor down. Então, up, parte de cima, down, obviamente, vai ser a outra parte, a parte de baixo. Então, inicialmente, nós precisamos entender que essa é a diferença entre parte up e parte down. É um conteúdo básico para você que está começando agora, assim como eu. Quando eu comecei, eu tive muitas dúvidas sobre isso, então já vamos começar aí do básico, né? Já abrindo aí a nossa mente em relação a isso, tá? E ficando muito claro essa parte aqui. Então, parte up sempre vai ser a parte que nós vamos conectar o flex da bateria, o flex do display, o flex do dock de carga, câmeras, né? Algumas câmeras, o FPC é por baixo, na parte down, tá? Nesse caso aqui, os principais conectores, tá? Conector da bateria, conector do flex do dock de carga e também da minha tela, da frontal, fechou? Então, parte up e parte down, muito fácil de localizar, tá? Simples e prático. Vamos lá para a segunda parte agora. Vamos lá, nessa segunda parte, vamos dividir a placa em dois blocos. Bloco lógico, parte lógica, e bloco de RF, bloco analógico, bloco de radiofrequência, tá? Se isso é novo para você, fica tranquilo, você vai entendendo aos poucos, beleza? Então, parte lógica, parte onde eu tenho CPU, memória RAM, PMIC, IFPMIC e assim por diante, tá? Parte analógica, parte de radiofrequência, nós temos os componentes aí da parte de radiofrequência, dos sinais de radiofrequência. Então vamos lá. Aqui no Xiaomi Note 9S, continuando, mas nós vamos utilizar também como exemplo aqui, ó, com o microscópio também, eu tenho aqui uma plaquinha, você acompanha aí, ó, a imagem do microscópio, tá? Nós temos aí uma placa de um Poco X3 Pro, um Xiaomi, temos aqui também um Motorola e também um Samsung. Então vamos ver esses três modelos aí, as principais diferenças de como a gente vai localizar, tá? Isso facilita o nosso dia a dia, quando a gente vai
efetuar um reparo, quando vamos buscar aí soluções, quando vamos trocar componente, quando vamos medir. Então nós precisamos saber exatamente onde está cada setor, e isso faz com que nós consigamos otimizar o nosso tempo, né? Agilizar o nosso time aí na bancada. Fechou? Então vamos lá. Vamos dividir em parte lógica e parte de RF. Então, primeiramente, parte lógica. O que nós vamos encontrar na parte lógica? Tome nota. Nós vamos encontrar PMIC, certo? PMU ou Power Manage, mesma coisa, tá? PMIC, PMU, Power Manage, mesma coisa, tá? Vamos encontrar também IF-PMIC, tá? Ou o famoso CI de carga, fechou? Mais conhecido como CI de carga, alguns amigos de bancada conhecem como CI de carga, IF-PMIC, PMIC secundário, assim por diante, tá? Então, parte lógica, PMIC, IF-PMIC, CPU e memória, tá? Basicamente, temos outros componentes? Temos, tá? Mas nós estamos falando aí da parte de inicialização, fechou? Então, IF-PMIC, PMIC, CPU e memória. Como vamos localizar primeiramente o PMIC? É muito fácil. Todo PMIC, todo CI que se trata do PMU, do PMIC, nós vamos encontrar bobinas, tá? Sempre vamos encontrar bobinas. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Sempre vamos encontrar bobinas em volta, tá? Para quem não sabe, bobina é com a nomenclatura com a letra L, né? De loop, né? Então, bobina, indutor, mesma coisa. Então, sempre vamos encontrar aqui bobinas em volta de um CI. Na parte real aqui, na placa real, a propósito, aqui, por exemplo, ó, utilizando aqui o Motorola, observe que se a gente procurar aqui todos os circuitos integrados, os CIs, né? Nós vamos buscar aí por algum circuito integrado que eu tenho várias bobinas em volta. Então, aqui no Motorola, por exemplo, aqui eu tenho slot chip, aqui eu tenho PA, aqui eu tenho APT Modulator, aqui não, aqui eu tenho CPU e memória. Então aqui, ó, eu já encontro um CI, onde eu tenho várias bobinas em volta aí, ó. Várias bobinas em torno desse CI. Então aqui se trata do PMIC. Ricardo, se eu tenho mais de um CI com várias bobinas em volta, então você tem dois PMICs, por exemplo, o Poco X3 Pro. Eu tenho aqui, ó, o PMIC principal e o PMIC secundário. Observa que aí essa placa, esse modelo, a proposta dessa arquitetura, trabalha com dois PMUs, ó, com dois PMICs, com dois Power Manage, tá? Então tá aqui, ó, PMIC e aqui também PMIC. Trabalha com dois PMICs. Ricardo, tem modelos que trabalham com 3 PMICs? Temos modelos que trabalham com 3 PMICs também, certo? Aqui temos aqui, ó, um Samsung, um A14, certo? Eu tenho aqui, ó, setores, estou procurando, e aqui eu encontro um CI, onde eu tenho algumas bobinas em volta do CI. Então, estou diante do PMIC. Isso é importantíssimo para você que aqui está começando agora na parte de reparos em placas. Localizar o PMU, porque é exatamente esse componente que vamos trabalhar rotineiramente, todos os dias aí, quando temos uma falha por inicialização. O aparelho não liga, pulsa a chave power e trava, pulsa a chave power e zera. Eu preciso, no mínimo, aprender a localizar o PMIC de cara, sem esquema elétrico, sem nada, porque de cara eu já vou conferir as saídas do meu PMU. Se você está começando agora, fica tranquilo, tá? Então eu preciso encontrar primeiramente o PMIC. Então eu tenho que ter essa prática, certo? Eu preciso dominar isso, porque assim eu consigo ganhar tempo sem precisar estar dependendo 100% de esquema elétrico. Fechou? Então aqui, ó, PMIC. Então eu encontrei o PMIC aqui, nesse Samsung A14, aqui no X3 Pro encontrei, e aqui também nesse Motorola encontrei. Fácil. Então o que você vai fazer? Você vai pegar placas aí, seu dia a dia na sua bancada, e vai buscar aí por esse componente. Afinal, como eu falei, é o componente que vamos lidar com ele aí todos os dias na bancada. Fechou? Beleza, agora vamos localizar CPU e memória. Muito fácil, tá? Todos os componentes que são maiores aí se tratam de CPU, memória e SDRAM. Alguns modelos você vai encontrar, você pode encontrar mais de um chip, né? Mais de um CI desse daqui, grandão, né? Esse CI maior, tá? Então observe que eu tenho dois CIs aqui, ó. Eu tenho a minha memória e aqui eu tenho a SDRAM junto com a memória
nesse caso aqui do Poco X3 Pro. Você pode se deparar com 3 CIs do mesmo tamanho, né, ou tamanhos parecidos. Então se trata da SDRAM, CPU e memória, tá? Mas esses modelos, na prática aí, na realidade da bancada, são a minoria aí, né? Não vamos encontrar com tanta frequência, fechou? Então aqui eu tenho CPU e memória. Se eu pegar aqui o A14, o modelo da Samsung, e eu procurar aqui, ó, observa que do outro lado eu tenho 2 chips também, ó. Se trata da CPU e da memória. Em um outro vídeo a gente pode falar como localizar e como ter certeza qual que é a CPU, qual que é a memória, tá? Sei que tem muita gente que está começando aí do zero, do absoluto zero em reparos de placas, e essas informações são muito importantes porque agilizam o nosso dia a dia na bancada, fechou? Então vai ter casos que você vai pegar modelos que você vai ter que fazer, você não tem esquema elétrico, não tem hardware solutions, não tem layout, não tem nada para te ajudar. Então tu vai precisar fazer um rebale na CPU, por exemplo, ou um rebale na memória. Como que eu vou fazer isso sem saber o que é CPU e sem saber o que é memória, tá? Então nem sempre a gente fica dependendo 100% de esquema ou de layout ou de programas e assim por diante, beleza? Então aqui ó, eu tenho 2 chips e aqui eu tenho minha CPU e memória no A14 Samsung. Motorola, a mesma coisa, vou procurar 2 chips maiores. Acabei de encontrar, ó, CPU e memória. Muito fácil, parte up, parte de cima da placa, onde eu tenho os conectores, então minha parte up, e do outro lado eu tenho a minha parte down, ou parte de baixo, né? Porque ela fica no. A gente coloca a placa no chassi exatamente nessa posição, tá? Com os conectores para cima para poder conectar display, dock e assim por diante, né? Logicamente. Aqui do outro lado, ó, eu tenho minha CPU e a memória que é na parte down ou na parte de baixo, certo? Então muito fácil. IFPMIC, PMIC, CPU e memória. IFPMIC sempre vamos encontrar. Aqui já está 100, ó. Então, IFPMIC, sempre vamos encontrar um CI com uma bobina do lado, tá? Ou próximo, que é a famosa bobina de carga, tá? Tome nota. A famosa bobina de carga. Só que temos algumas exceções. Por exemplo, no X3 Pro, aqui, o IFPMIC, ele fica aqui, ó. Pertinho da CPU e da memória, tá? Aqui, ó. Então, eu tenho o PMIC principal, PMIC secundário, e aqui eu tenho o IFPMIC pertinho aqui da minha CPU. Alguns modelos da exceção que eu falei para vocês, que vocês podem encontrar mais de uma bobina, tá? Do lado. Então tem que identificar qual é a bobina que se trata aí da bobina de carga. Aqui no A14, ó, eu tenho uma bobina do lado do IFPMIC, observe. Praticamente em todos os casos eu vou ter uma bobina e vou ter um diodo também de proteção, que se trata de um diodo que está conectado à minha malha primária, tá? Aqui da mesma forma, ó, tenho uma bobina e aqui também tenho um diodozinho aqui, fechou? Então muito fácil. E FPMIC, sempre vamos encontrar uma bobina pertinho lá, colado do lado, que é a bobina que vai fazer o chaveamento para poder alimentar o sistema, tá? PMIC, vamos encontrar sempre várias bobinas em volta, muito importante, galera. Tomem nota disso, se apliquem, você não tem ideia quanto, para quem está começando agora, quanto que isso é importante para a gente poder ganhar tempo na bancada, tá? Então, qualquer placa que eu recebo aqui no meu dia a dia, na minha bancada, que eu preciso fazer uma intervenção, preciso fazer medições, eu preciso substituir o PMIC, IFPMIC, CPU, memória, qualquer componente, eu sei exatamente onde está, simplesmente pela arquitetura, porque são padrões de arquitetura que a gente toma, então, como padrão no nosso dia a dia, então a gente consegue facilitar aqui e agilizar o procedimento na bancada, tá? Afinal, o tempo é dinheiro, fechou? Beleza? Então aqui, ó, IFPMIC, nesse Motorola, IFPMIC, aqui, ó, fácil, mamão com açúcar aqui, ó, no Poco X3 Pro, e aqui, PMIC, nesse A14 e aqui. Então é importante que você aplique isso no seu dia a dia para poder localizar fácil. Aqui localizamos em 3 placas, facinho, mamão com açúcar. IFPMIC, PMIC, CPU e memória. Agora vamos para a parte de alta frequência. Se liga só nesse bizu. Sempre, praticamente em 99% dos casos aí dos Androids, a parte de alta frequência vai localizar na parte direita do up, né? Da parte de cima da placa. Então, do lado de cima da placa, exatamente esse daqui, ó, como a gente já aprendeu,
Então essa aqui é a parte up, ou parte de cima da placa. Então sempre o setor de RF vai estar do lado direito, ó. Observa só aí. Por que, Ricardo? Porque eu tenho as minhas antenas, ó. Aqui, ó. Uma antena, duas, três. E alguns modelos eu tenho aquela antena coaxial que vai conectar aqui, né? Ou na outra antena e assim por diante, tá? Então aqui, ó, eu tenho o setor de RF aqui do lado direito, padrão, mamão com açúcar. Poco X3 Pro, da mesma forma aqui, ó. Antena vai... Observa que a trilha aqui da minha antena, ó. Ela tá indo diretamente para cá, ó. Diretamente para debaixo da blindagem. Então aqui eu tenho um setor de radiofrequência aqui debaixo dessa blindagem. No Motorola, da mesma forma. Aqui, antenas e parte de radiofrequência aqui, certo? Quais setores que eu vou encontrar na parte de RF, no bloco de RF? Eu vou encontrar, tomem nota, tá? Tomem nota. WTR ou Transceiver, que se trata do mesmo componente, tá? WTR ou Transceiver, aqui, ó. WTR ou Transceiver, mesmo componente. Vou encontrar amplificador, amplificador de multibanda, amplificador de banda baixa, banda média e assim por diante. E também vou encontrar o FEMID, tá? Que serve como acoplador aí das malhas de comunicação aí entre as antenas e o WTR, fechou? Então, amplificador de multibanda, FEMID e WTR. Tenho mais componentes? Tenho, mas esses são os principais, tá? Então, amplificador de multibanda ou banda baixa, banda média, você pode encontrar separados, tá? WTR ou Transceiver, que é o mesmo componente, mesma nomenclatura, fechou? E também eu tenho o FEMID, certo? Que é um componente que vai fazer aí a parte de acoplamento das antenas, juntamente com o WTR e os amplificadores. Fechou? Então, muito fácil aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fechou? Então, para quem ficou até o final, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ativa as notificações e compartilha também para mais amigos de bancada, tá? Tamo junto, até a próxima. Deus abençoe, vamos para cima.